Salve, salve, aquaristas! Beleza? Aqui Renato Ribeiro, canal Delta Aquarismo, e hoje a gente vai mostrar um pouquinho dos diferentes tipos de filtro, dos diferentes sistemas de filtragem que a gente pode ter nos nossos aquários. Eu vou soltar a vinheta, na volta eu trago todas as informações, beleza? Então, vamos começar a falar sobre a filtragem, mas vamos do mais básico ali. Primeiro filtro, aquele filtro interno de espumas, né? Aquele filtrinho interno bem simples, já foi mais utilizado. Hoje em dia, o que a gente mais vê esse tipo de filtro é em aquário maternidade, aquário que tem alevinos ali em fase de crescimento. Ele não vai te servir para um grande aquário, para um aquário de discos, para um aquário de Oscars, mas cumpre a função dele. Por mais que se diga assim, não presta, isso, aquilo. Não, às vezes, dependendo da função que você quer que ele cumpra, ele vai te suprir a necessidade ali, vai oxigenar um pouco, vai dar um pouquinho de circulação, vai conseguir sugar um pouco ali da matéria orgânica do aquário. Como as vantagens principais que eu vejo nesse tipo de filtro é a fácil manutenção do filtro em si, né, que é só dar uma lavada ali nas esponjas e tudo mais, e principalmente o custo-benefício, é barato, não vai ser um negócio hiper caro e pode servir em algumas situações. As principais desvantagens que eu vejo nesse tipo de filtro é que ele vai servir para um aquário com pouquíssima matéria orgânica e ele ocupa espaço dentro do seu aquário. Isso eu considero uma desvantagem, né? Pode ser que uma pessoa fale, não, mas não me incomoda. Mas é uma desvantagem se a gente comparar com outros tipos de filtro, além do que ele não faz os três estágios de filtragem, belezinha, química, mecânica e biológica. Ele não vai fazer aquilo ali daquela forma ideal, mas ele vai te servir num aquário que você vai precisar de bastante manutenção, bastante sinfonagem ali. Cara, vai servir tranquilamente e ele cumpre o que ele se dispõe a fazer. O segundo tipo de filtro que vamos falar é esse filtro aqui, o filtro de placas de fundo, onde tem uma torre, nessa torre sobe um caninho transparente, e é um tipo de filtro que já foi muito utilizado, mas que hoje está meio que em esquecimento aí, porque, cara, com a tecnologia, com a melhoria das coisas, a gente tem outros filtros que fazem melhor essa função. A filtragem por esse filtro acontece da seguinte forma, você usa ele por baixo do cascalho, fazendo ali uma estrutura com essas plaquinhas, né? E você coloca a torre, né? Parece que com determinada quantidade de placas, uma torre, aí de repente você colocar bastante placa vai precisar de 2, de 3 torres. E ali, nessa torre, você acopla tanto uma bomba de circulação, ou você pode colocar uma bombinha oxigenadora também. É um tipo de filtro mais rudimentar, mais simples, né? E ele usa ali o cascalho, ele meio que obriga a água a passar ali pelo cascalho. O cascalho vai servir como mídia biológica, teoricamente, ali. É um tipo de filtro que funciona, vou até deixar o vídeo aqui da Tropical Maeda, que é uma loja que, cara, você compra peixe lá, você vê a qualidade, os peixes não morrem, peixes extremamente resistentes, eles usam isso na loja. Então, esse que é o grande negócio, isso aí funciona. Pode não ser o melhor sistema de filtragem, mas funciona muito bem. E tem algumas desvantagens, né? Talvez uma vantagem, vamos começar ali pelas vantagens, uma vantagem fosse o custo-benefício ali, que é bem interessante. A questão da manutenção também não deve ser muito fácil de se fazer, então já coloco aí como uma desvantagem. Além disso, ele não vai fazer os 3 níveis de filtragem, os 3 estágios, né, que a gente sempre fala, e isso também não é uma coisa muito legal. Mas funciona, consegue deixar água cristalina, consegue tocar um aquário com peixes. Antigamente, se você está mais tempo no aquário, provavelmente você já viu um aquário até com quinguios, com esse tipo de filtro. Algumas pessoas que levantam uma questão assim, será que ali por baixo do substrato não vai acumular muita matéria orgânica e virar uma bomba de amônia, de nitrito? Mas, a princípio, me parece que funciona muito bem. Eu não tenho experiência com esse tipo de filtro e não pretendo usá-lo por enquanto aqui. Ele tem as suas limitações, por exemplo, um aquário plantado onde o substrato fértil fica por baixo ali, seria inviável usar esse tipo de filtro, mas funciona. Então, vamos
falar do terceiro tipo de filtro, é esse filtrinho aqui, o filtro interno. Na verdade, ele tem uma esponja, sei lá como é que chama, aqui dentro, ó. E é um tipo de filtro, assim, que eu vou ser sincero para vocês, eu acho interessante, ele é uma opção para aquários menores, onde você tem principalmente alevinos, ou que você tem ali peixes muito pequenos, ou camarões, ele toca esse aquário aqui tranquilamente, sem problema nenhum. Ele não faz os 3 estágios de filtragem, essa é uma desvantagem, mas entre as vantagens está o baixo custo, ele ocupa espaço dentro do filtro, isso é uma desvantagem que eu acho assim. Mas assim, o espaço não é muito grande, dá para manter ele num cantinho, de repente você esconde ele com plantas, com ornamentação, então é um filtro bem bacana. Esse aqui ele até encaixa no canto, ó, o formatinho dele aqui, ó, ele vai bem no cantinho do aquário. Uma coisa que eu gosto bastante nesse tipo de filtro é que eles são silenciosos e tem como você regular ali como é que você vai querer a oxigenação, ou aquela espécie de chuveirinho em cima do aquário. Aqui eu coloco de outra forma, eu coloco só para fazer um fluxo ali próximo à superfície, que vai oxigenar um pouquinho. Com minha carga biológica é muito pequena, não vou ter problemas. A principal desvantagem desse tipo de filtro é que não faz os 3 estágios de filtragem, ou seja, não faz a parte química da coisa, mas ele junta uma biologia, é claro, nessa espuma, e também vai ter as partículas físicas, as impurezas mais físicas, assim, uma folha seca, um negócio que está se decompondo dentro do aquário, e vai manter ele na esponja. Vai chegar já uma água limpa no impeller e ele vai jogar de volta para dentro do aquário. É um filtrinho que atende muito bem em determinados casos, e pode até para uma emergência, às vezes você está sem filtro nenhum, igual esse aquário aqui do Oscar. Posso tranquilamente usar ele por 2, 3 dias até eu resolver um problema no meu SAMP, na bomba do meu SAMP, que ele não vai ser maravilhoso, mas vai atender com um pouco de mais de manutenção ali. Vou conseguir usar o filtro sem problemas nenhum. Não percam as contas, estamos falando do nosso 4º tipo de filtro. É esse filtro aqui, isso aqui é uma carcaça, gente, por isso tá feio, acabado assim. Então vamos lá, esse aqui é o filtro Hang-On. Ele funciona como se fosse uma mochilinha ali encostada na parte de trás do seu aquário. Ele funciona muito bem, faz os 3 níveis de filtragem, já dá para manter um aquário mais legal aí, um aquário médio ali de uns 100 litros, se a carga orgânica for baixa, ele vai manter com louvor. Ele tem algumas vantagens que eu acho, assim, ele é bem acessível, ele é um filtro acessível que você não encontra dificuldade em encontrá-lo, é barato, então, assim, essa é uma vantagem. Outra vantagem é a questão da manutenção, ele é muito fácil de fazer a manutenção, com certeza esse aqui não vai te gerar grandes dificuldades, em geral, né, aquela manutenção mais básica. Ele promove bastante oxigenação, a água entra por aqui, aí passa pelo impeller, aí depois passa pelos... Tem os kitzinhos que faz a filtragem aqui, são 2, e depois ela volta para o aquário no formato de cascata, de cachoeira, sei lá como você gosta de chamar. É um filtro muito interessante, vai atender a maioria dos casos, principalmente peixes menores, assim, você não vai ter dificuldade com esse tipo de filtro. Ele já consegue consumir bastante matéria orgânica, porque, como eu disse para vocês, cabe um pouquinho de mídia, poderiam ser maiores, a maioria dos Hang-Ons. Acho que essa é a primeira desvantagem, poderia caber mais mídias, acho que isso aí podia ser melhor. A circulação dele não é excelente, eu vou explicar porquê. Como eu disse, entra por aqui e sai por aqui, mas cara, estão muito perto um do outro. Na verdade é mais embaixo, quando vem até aqui tá sem uma parte que foi só para mostrar para vocês. Então a água limpa cai aqui e a água suja ele capta por aqui, ou seja, está muito perto um do outro. Talvez a água limpa volte aqui para dentro ou grande parte dela, e ele não tem uma boa circulação, ou seja, se você usa ele num canto do aquário, o outro canto vai virar uma zona morta ali, ou seja, não vai conseguir captar toda a sujeira, vai acabar acumulando do outro lado do aquário. Então, normalmente a gente usa ele mais centralizado. Outra desvantagem nessa entrada de água aqui, ó, que a água entra suja, ela vai passar aqui pelo impeller ainda suja, e dar manutenção no impeller não é que seja difícil, é simples, é fácil, ó, o impeller está aqui. É simples, é fácil, só que com esse movimento de fazer isso sempre, de fazer isso, de tirar, de suprir, ela tem uma borrachinha que faz a vedação, e essa borrachinha ela vai perdendo esse poder de fazer a vedação, ela estraga, esse encaixe aqui, ele vai ficando pior, e com o tempo ele pode até passar a pingar ou trazer outros problemas.
Uma vantagem é que você pode usar um veda-rosca aqui, mas a longo prazo a gente sabe que não vai estar funcionando 100%, não vai estar perfeito. Então, assim, uma vantagem é a grande oxigenação, mas na circulação ele peca um pouquinho, mas é um filtro que atende normalmente muito bem. Vamos lá, vamos falar do quinto tipo de filtro. Eu vou falar agora do filtro interno de canto, o famoso filtro FBM. É um filtro ali, cara, que eu falo pra vocês que atende muito bem. Esse aqui tá em uso, inclusive tá meio molhado assim. Normalmente, esse tipo aqui, esse modelo aqui, o FBM 155, ele vem com 4 compartimentos desses, ou seja, cabe bastante mídia. Cada compartimento cabe 1 litro, então dá pra manter ali um aquário até um pouco mais robusto. Eu uso 2 no meu aquário principal de 300 litros, com bombas de 1000. É um filtro que me atende muito bem, mantém a qualidade da minha água impecável, não só em questão de cristalina, mas de parâmetros. Meus parâmetros estão sempre zerados, posso manter 15, 20, até mais dias sem fazer manutenção. É claro assim, que vai requerer um cuidado ali, ficar de olho em questão de parâmetros, em comportamento dos peixes, mas é um filtro que, apesar de ser bem feio, ocupa bastante espaço dentro do aquário, ele vai atender muito bem. Eu vou falar algumas desvantagens primeiro desse tipo de filtro. Ele é um filtro que ocupa o espaço dentro do aquário, como eu já falei, né? E assim, outra desvantagem é a captação dele em cima. Apesar de ser uma desvantagem, isso aí não impede que a sujeira suba até aquela parte de cima, porque eu uso 2 no caso, então eu direcionando ali as 2 bombas, uma em cada direção, em algum momento ali eu acerto essa sintonia e toda a sujeira sai do substrato. Eu não tenho sujeira no meu substrato se eu for olhar agora. Então vou até deixar o vídeo do funcionamento dele, mostrando a água e tudo mais aqui em cima. Então, assim, é um filtro que me atende muito bem, eu não tenho o que reclamar desse tipo de filtro. Muita gente, quando eu optei por esse filtro, falou: não vai dar certo, eu usava canister, não vai dar certo, não é bom, é isso e aquilo. Eu vi muitas vantagens. Como eu uso 2, esse direcionamento, ele promove mais a oxigenação, sabe? Eu consigo melhorar a oxigenação, abaixar a oxigenação tranquilamente, posso fazer torres mais altas, torres mais baixas. Eu uso uma com 3 e outra com 5, né? São 2 filtros com 4 torres, então isso aí vai melhorando essa questão para mim. O canister dele era um pouquinho mais limitado no meu caso aqui. Eu tenho crianças em casa, então para manter um filtro ali embaixo de um aquário, eu ia ter que ter um cuidado redobrado, porque meu móvel era de MDF. Se começasse a vazar, não tivesse em casa, como já aconteceu uma vez, ia destruir meu móvel. Hoje eu uso até outro móvel, mas não vem nem ao caso falar sobre isso. O que importa é que é um filtro que funciona. Outra desvantagem que eu vejo nesse filtro aqui, ou na verdade, você pode observar que tem uma fragilidade nas peças. Eu quebrei, eu não sou um cara muito cuidadoso, acabei quebrando essa pontinha. Mas todas as peças você consegue encontrar aí no mercado. O preço é salgado, apesar do filtro ser bem acessível. Essa é uma vantagem, ele é acessível, mas o preço de uma peça de reposição é mais caro, mas funciona muito bem. E vamos falar do penúltimo tipo de filtro. É esse daqui, esse cara aqui é um canister. Um filtro muito legal, sisteminha fechado ali, onde vai criar condições ideais para a biologia. Talvez um dos filtros de maior potencial, porque ele faz mais com menos, justamente por ser esse ambiente fechado, escuro. A gente sabe que parte da biologia ela é fotossensível, então ela não tolera muito luz. Então esse filtro aqui ele faz muita biologia, ele consegue até tocar um aquário um pouquinho grande, de grandes proporções já, em um aquário de 300 litros. Por exemplo, esse aqui que é de 2.000 litros hora, dá para tocar perfeito. Existem vários modelos, várias marcas. Uma desvantagem que eu vejo nesse filtro é o valor. O valor para aquisição desse filtro é bem caro, bem salgado. E outra coisa que eu vejo como uma desvantagem é bom você ter peças de reposição, borrachas de vedação, essas presilhas aqui eventualmente pode quebrar. Então, o máximo de coisas que você tiver, até as mangueiras ela pode ressecar e acabar vazando aí na sua água, na sua casa, trazendo um problema gigante. Então, assim, são desvantagens, mas ele tem muita vantagem também. Por exemplo, para um aquário plantado, onde há injeção de CO2, é o melhor tipo de filtro, porque assim, a água entrando aqui, ela vai perder menos CO2 para o ambiente, então ela vai manter mais o gás carbônico ali na água, e é bem interessante isso. Mas assim,
é um filtro robusto, cara. Ele vai fazer perfeitamente as funções dele. É muito bacana. A gente tem que ter certos cuidados com esse tipo de filtro, por ser uma estrutura tão fechada assim. Às vezes você vai mexer ali dentro, dar uma manutenção, tem que ser uma coisa rápida. Muita gente classifica a manutenção desse tipo de filtro como um problema. Para mim, eu não vejo como uma desvantagem. As pessoas falam, principalmente naqueles filtros onde o perlon fica por baixo, onde ele sobe filtrando, né? Porque ali você vai ter que tirar tudo da água, dar uma manutenção rápida ali, e por estar ali dentro, a biologia ela é um pouquinho mais sensível, então você não pode ficar tirando tudo de dentro da água e deixar muito tempo fora da água. Então ele tem cestinhos, esse último cesto ali você tem que trocar rápido. Quando é por cima aí já é um pouco mais simplificado, você só troca o perlon ali por cima, fechou, acabou. Mas tem que ter muito cuidado com peças de reposição, com a quebra de alguma peça. Se você tem um filtro há bastante tempo assim, já procura as peças de reposição, porque se em algum momento uma peça dessa de reposição quebrar e não existir dela mais no mercado, não é mais fabricada, você vai perder um baita filtro por conta de uma peça. Talvez você consiga improvisar, você tenha talento nesse tipo de coisa, mas não é o mais normal. Mas é um filtro assim, potencial, cara, um filtro excelente, pode tocar ali até um aquário jumbo, dependendo do tamanho. Existem canisters de vários tamanhos, desde os pequenininhos, que são ótimos para plantadinho pequenininho também. Então, outra vantagem, circulação. Você consegue regular onde fica a captação e onde fica o retorno. Ou seja, é claro que você vai pôr um longe um do outro, isso vai te ajudar, porque vai criar uma circulação ali dentro do aquário. Esse lado aqui, vamos supor que está jogando água para dentro. Então ele vai meio que empurrar a sujeira justamente para o lado da captação. Ótimo isso nesse filtro. Tem vantagens e tem desvantagens. É um filtro muito usado, mas peca ainda nessa questão do custo aí. Mas é um filtro bem legal. E vamos falar por último do SAMP, aquele filtro que o pessoal do Jumbo adora, um baita tipo de filtro, é muito legal. Talvez um dos melhores por ser uma questão assim, ó, que você pode definir o tamanho dos compartimentos, onde vai ser feita a filtragem física, né, mecânica. Então assim, cara, dá pra fazer de diversos tamanhos, de acordo com a sua necessidade. É o melhor tipo de filtro. E eu digo melhor porque, cara, ele vai, com um filtro daquele ali, você vai conseguir tocar qualquer tipo de aquário. Talvez ele não seja ideal para uma situação ou outra, para um aquáriozinho pequenininho, mas a ideia de filtro, a estrutura, ela é muito legal. Eu não tenho nenhum aqui, nem teria como trazer, já pensou eu aqui com o SAMP aqui, não trouxe, mas vou deixar o vídeo aqui do Thiago, bem bacana, que mostra um pouquinho da estrutura que ele tem embaixo do aquário. O SAMP ele consiste num aquário embaixo do aquário, então tem toda aquela questão que você pode regular a questão da vazão, da oxigenação. Um ponto crítico, assim, não é negativo, é crítico. É que, cara, você vai mandar fazer, se você não tem conhecimento, se você não sabe como fazer, tem que ser uma pessoa super especializada para fazer um negócio que realmente funcione, que quando acabar a luz na sua casa, não transborde o SAMP e não molhe a sua casa inteira. Tem formas diferentes de se fazer, com botas, tem o overflow que eles chamam. Existem até formas de se fazer com overflow que não transborde, que fica bacana. Eu não sei, eu não conheço muito essa questão de overflow. Eu confiaria nas botas, porque assim, eu não conheço muito como é o processo, como se faz aquela parte da encanação lá atrás. Aqui em casa eu evito porque eu tenho crianças, então o SAMP, por enquanto, eu evito ter na minha casa. Meus filhos estão crescendo um pouquinho mais. De repente, daqui a um tempo, eu tenho um aquário um pouco maior, com um SAMP embaixo, para ficar tranquilo, assim, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, assim, cara, cabe mídia ali de uma forma gigantesca. Ali você vai poder ter uma estrutura que atenda muito bem seu aquário e até superior ao que atenderia seu aquário sem maiores problemas. No custo ali, talvez seja um pouco caro, né? Mas a gente tem que lembrar que a pessoa que manda fazer um SAMP, quase sempre ela já tem um aquário grande, já tem uma grande estrutura. Então, se tem uma grande estrutura, você vai ter que investir. Não vai dar para manter um aquário jumbo com hang-on. Não dá, infelizmente. Então, assim, é um tipo de filtro muito legal, mais utilizado pelos jumbistas hoje. Você pode fazer de N formas, com decantação, sem decantação, tipos diferentes de mídia. Existem vários tipos de mídia no mercado. Mídia que precisa ficar em movimento, mídia daquela mais comunzinha, né, de vidro sinterizado que fica parado ali. Então, no SAMP, tudo isso você pode usar, pode colocar um filtro UV ali dentro para auxiliar. Não vai ocupar espaço dentro do aquário, como nos outros casos dos primeiros filtros que a gente falou aqui. Então,
Então é quase que o sistema perfeito assim na minha cabeça. Acho que é um dos melhores tipos. No nosso vídeo hoje, a gente não quer falar que um filtro é melhor que o outro, que isso, que aquilo. Não, a gente só quis mostrar que cada um tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você acha que faltou falar alguma coisa, deixa lá nos comentários. Eu trouxe aqui também muito da minha opinião pessoal. Você pode discordar ou pode achar que alguma informação não está legal. E, de novo, você usa o espaço dos comentários. Você vai estar me auxiliando a aprender um pouquinho mais também. Galera, muito obrigado. Nessa semana, quem sabe, teremos mais vídeos, beleza?